Meu irmão, abra a sua Bíblia no Evangelho do Senhor, escrito por Mateus, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 6. Mateus, capítulo 1, do verso 1 até o verso 6. Está escrito: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Até o verso 6, aqui tem ponto e vírgula, mas ponha um ponto final aí. Senhor, mais uma vez, chegamos diante da Tua presença, mediante esse meio de graça que o Senhor, na sua soberania, nos deu. Podemos orar a Deus, podemos chegar à presença do Senhor. Qualquer cristão, porque cremos no sacerdócio universal dos crentes. Cremos que qualquer crente pode adentrar o Santo dos Santos, chegar à presença do Senhor Deus. E te agradeço, ó Deus, pelo texto da Tua palavra. E certamente vamos aprender algumas verdades relacionadas à Tua graça. Graça que sempre foi imerecida. A partir da queda, da desobediência de Adão, o Senhor tem manifestado a Sua graça através da história. E o ponto culminante foi a morte e a ressurreição de Jesus. Portanto, ó Deus, aplica a Tua palavra ao coração do Teu povo e usa-me apenas como instrumento em Tuas mãos, para o louvor do Teu nome, para a honra do Teu nome e para a edificação do Teu povo aqui presente e para a edificação daqueles que estão em casa. Assim oramos e agradecemos pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, usar textos bíblicos que apresentam genealogias como base para sermões ou para um sermão, evidentemente não é muito usual, não é comum. Porém,
Nesta lista de Mateus, capítulo 1, há 4 nomes que merecem uma atenção muito especial. Muito especial. Mas, antes de destacar esses 4 nomes, é necessário apresentar algumas informações que julgo importantes a respeito dessa genealogia de Jesus. Primeiro, Mateus apresenta Jesus como herdeiro legal do trono de Davi. É assim que Mateus apresenta o Senhor Jesus. Os judeus jamais aceitariam um Messias que não fosse descendente de Davi. Jamais. É o que está escrito no verso 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A segunda coisa, segundo ponto que quero destacar. Mateus apresenta, meus irmãos, a ligação de Jesus com o fundador da raça judaica. Ainda no verso 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão, Deus o escolheu soberanamente, o tirou de Ur dos Caldeus, e soberanamente o Senhor transformou um homem numa grande nação. Lloyd Jones diz exatamente isso. Fala exatamente isso. O Senhor escolheu um homem chamado Abraão, transformou-o em uma nação. Portanto, o texto fala da descendência de Davi, mas volta um pouco mais e fala a respeito daquele que seria cognominado no Novo Testamento de pai da fé. Abraão. O terceiro ponto que eu quero destacar é o seguinte: a lista da descendência de Jesus, apresentada por Mateus, é muito mais resumida do que a de Lucas capítulo 3. Se você olhar para Lucas capítulo 3, a lista é um pouco mais longa. Para alguns estudiosos, a explicação é a seguinte: enquanto Mateus, abre aspas, enquanto Mateus estava interessado em mostrar o parentesco de Jesus com Abraão, Lucas mostra a solidariedade de Jesus para com toda a humanidade em Adão. Esta é uma explicação. Fecha aspas. Outros sugerem que Mateus, nesta sua genealogia, segue a linha de José, marido de Maria, e Lucas segue a linha de Maria. Meus irmãos, o importante é que ambos
os evangelhos, Mateus e Lucas, dão ênfase ao fato de que Jesus era descendente de Davi. Esta é a ênfase dada pelos dois escritores, Mateus e o doutor Lucas, o historiador Lucas. Meus irmãos, essas informações apresentadas são verdadeiramente importantes. Porém, o fato notável deste trecho que lemos é que contém os nomes de 4 mulheres, o que não era comum nas genealogias dos judeus. E mais ainda, um fato de muita importância, todas estrangeiras. E outro fato mais importante ainda, 3 delas moralmente desqualificadas. 4 mulheres gentílicas, 3 delas moralmente desqualificadas. São elas Tamar, Raabe, Batseba e Ruth. Esta era a única moralmente sadia. Somente Ruth era moralmente sadia. Para uma melhor compreensão do que estamos querendo ensinar, conheçamos um pouco da história de cada uma delas. Evidentemente não posso me alongar. Depois você lerá em casa. Eu vou mencionar o texto sagrado e depois em casa, com mais vagar, com mais tempo, leia, medite e encha a sua cabeça com a palavra do Senhor. Então vamos pensar sobre cada uma delas. A primeira, Tamar, uma mulher chamada Tamar. Tamar, meus irmãos, foi uma mulher que seduziu Judá, filho de Jacó, seu sogro. Aquele que deu título à tribo de Judá. E Tamar seduziu seu sogro para engravidar. Se você voltar para o capítulo 38 de Gênesis, 38 de Gênesis, você vai encontrar exatamente a história de Judá e Tamar. O verso 3 nos diz que a esposa de Judá, sua, concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou tornou a conceber e deu à luz a um filho. A mãe deu o nome de Onã. Depois nasce outro filho, cujo nome foi Selá. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém,
o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor. A Bíblia não diz qual foi o pecado dele. A Bíblia diz que o Senhor o matou. O Senhor o fez morrer. Olhe para o verso seguinte. Então disse Judá a Onã, seu segundo filho: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Esse irmão chamado Onã comete uma abominação. Está escrito no verso 9: sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, seria do primogênito, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isto, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. O outro filho ainda não tinha idade. Porém, Judá fez uma promessa a Tamar. Não cumpriu a sua promessa. Se você continuar lendo a história, meus irmãos, quando a promessa é descumprida por Judá, Tamar faz algo inusitado. Se você olhar para o texto sagrado, verso 11: então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse: para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi passando a residir em casa de seu pai. Voltou para a casa dos pais. No correr do tempo morreu a filha de sua, mulher de Judá. E consolado, Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas, ele e um amigo. E isso foi comunicado a Tamar, diz o verso 13: eis que o teu sogro está em Tina para tosquear ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, e cobrindo-se com um véu, se disfarçou, se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tina, pois viu que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo a Judá que estava viúvo, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele, engravidou de Judá. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Ela tramou tudo, ela planejou, ela idealizou aquilo em sua mente e assim fez. E aí, meus irmãos, Judá pergunta pela prostituta cultual, e as pessoas informam: não há nenhuma prostituta cultual aqui.
Depois chega a notícia a Judá que a sua nora estava grávida. A nora engravidou de alguém. Verso 24. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. Ela vai ser queimada. Adulterou. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não dei a ela Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. Ela teve gêmeos. Então, meus irmãos, aparece primeiro Tamar. Mas eu quero dizer algo importante a vocês. Desse acontecimento horrendo, 2 meninos nasceram, Pérez e Zerá. Mas eu quero dizer outro fato importante. Se não existisse este capítulo 38 de Gênesis, certamente ficaríamos admirados de encontrar Tamar e Pérez na genealogia de Jesus, conforme Mateus capítulo 1. Pérez tornou-se um ancestral de Jesus. A tribo de Judá, meus amados, é a tribo da linhagem real, da qual surgiria o Messias, inclusive conforme a bênção profética de Jacó. No capítulo 49, verso 10, o cetro, o bastão que o monarca segura não se arredará de Judá. Se não existisse o capítulo 38 de Gênesis, ficaríamos admirados de encontrar Tamar e Pérez fazendo parte da genealogia do Messias, do Salvador do mundo, do Redentor. A segunda mulher, Raabe, uma história muito conhecida. A história de Tamar não é tão conhecida, mas a história de Raabe é bastante conhecida. Eu já ouvi diversos sermões sobre Raabe. Eu já preguei também algumas vezes sobre Raabe. Raabe, meus irmãos, é claro que vocês conhecem a história. Vocês são crentes. A mente é esclarecida. Raabe, a prostituta, era uma prostituta da cidade de Jericó. Raabe arriscou sua vida para salvar os 2 espias do povo de Deus, enviados por Josué para a cidade de Jericó. Raabe acolhe os 2 espias. Ela os recebe, ela os protege, ela os esconde. Portanto, aparece o nome de Raabe, a prostituta da cidade de Jericó, da velha Jericó. Quando a cidade de Jericó foi vencida, Josué poupou a vida de Raabe e de seus parentes. Agora o mais interessante: Raabe casou-se com um judeu chamado Salmão. E dessa
união nasceu quem? Boaz. Nasce Boaz. Sabe quem é Boaz? Tetravô do rei Davi. Meus amados irmãos, como a Bíblia vai se encaixando, como a história, como a narrativa bíblica e a história da salvação, ela vai se encaixando passo a passo. Louvado seja Deus por isso. Se você olhar para o verso de número 5, do texto que nós lemos, Salmão gerou de Raabe a Boaz. De Raabe gerou a Boaz. Este de Rute gerou a Obed e Obed a Jessé. Mas a gente vai chegar lá. Se você quiser conhecer essa história toda, leia Josué capítulo 2. Depois leia Josué capítulo 6. Se inteire de todo o enredo. Conheça todo o enredo, toda a história, como tudo aconteceu a respeito de Raabe, a conhecida prostituta da cidade de Jericó, que casou com um judeu chamado Salmão, e dessa união nasceu Boaz, tetravô do rei Davi, do salmista Davi. A terceira mulher, também muito conhecida, Batseba. Conhecemos esta história, que nos é contada, meus amados irmãos, no segundo livro de Samuel, lá no capítulo 11. Eu não vou ler toda a história, não vou ler. A igreja conhece, você conhece, meu querido irmão, minha querida irmã. Batseba era casada com um homem chamado Urias, era um gentio, general do rei Davi. Um homem fiel, ele era um heteu, e era também um prosélito judaico. Ele havia crido no Senhor, aquele gentio havia crido no Senhor. Ele era um prosélito judaico. Urias era um oficial de grande valor, um guerreiro fabuloso, um homem fiel ao seu rei, um homem fiel à causa do povo de Israel. Ele era muito corajoso, e a sua moral era altíssima, era elevada. Meus queridos irmãos, portanto, um oficial de grande valor, tanto em coragem como em moral. Porém, esse homem chamado Urias é profundamente ultrajado por um homem chamado Davi. Profundamente ultrajado. Ele é traído, e Urias é morto como um cão sarnento. Ele é ultrajado pelo rei Davi. Sua infiel e ambiciosa esposa Batseba adultera com o rei Davi, e você conhece a história. Davi manda chamar Urias, tenta ajeitar a situação, tenta dar um jeitinho naquilo que havia acontecido, no seu erro, no seu pecado. Urias vem, se encontra com o rei. O rei diz: vá para casa, vá dormir no seu quarto, na sua cama com a sua esposa. Ele não vai. Davi o convida de novo, o embriaga. Uma perversidade tremenda de Davi. Evidentemente, depois é repreendido por Deus através do profeta Natã. Urias não vai.
O rei Davi, de uma forma insana, decreta a morte de Urias. E o que mais me impressiona, meus amados, é que o próprio Urias levava consigo a sua própria sentença de morte. O filho, fruto do adultério de Davi e Batseba, que a viu tomando banho quando ele passeava no seu jardim e a chamou, e ela não recusou. Aquele filho, fruto de um pecado, fruto do adultério, morre. Depois nasce Salomão. Então, meus irmãos, essa é a terceira mulher, Batseba. Rápidas pinceladas sobre ela. A quarta mulher é Ruth, a moabita, casada com um judeu chamado Malom. Se você olhar para o livro de Ruth, capítulo 4, verso 10, você vai encontrar essa verdade. Irmão de Quilion, filhos de Elimeleque e Noemi, que foram para Moabe, fugindo da fome, e ali se estabelecem, e passam alguns anos ali. A história de Ruth, meus amados, é notável, por um fato importante, porque é o exemplo supremo de alguém que priorizou os relacionamentos pessoais. Aquele texto que nós lemos no início, verso 6 do capítulo 1. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu povo. Eu vou contigo. A outra ficou na sua própria terra. Noemi disse: não tenho mais filhos. Você ainda é muito jovem. Você está livre. Viva a sua vida, case de novo. Ela diz: olha, eu não vou fazer isso. Eu vou caminhar contigo. Ela priorizou o relacionamento pessoal. Meus amados, depois da morte do sogro, do marido e do cunhado, Ruth resolveu acompanhar sua sogra de volta à terra de Judá. Priorizou o relacionamento com a sogra, que nada mais tinha ali a oferecer. Leia a história de Ruth, leia todo o livro de Ruth, é fantástico. Mas há algo importante, meus irmãos. Eu vou repetir o verso 16, não o verso 6, verso 16 que lemos no início. Noemi aconselha a Ruth permanecer em Moabe. Permaneça em sua terra, você é moabita. Fique com os seus, fique com o seu povo. E Ruth diz: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo, o povo de Judá, é o meu povo. O Deus a quem tu adoras, agora é o meu Deus também. É o meu Senhor, é o meu Deus. Meus irmãos, como o plano de Deus da história se completa de uma forma notável. Em Judá, a viúva Ruth casou com um homem chamado Boaz. Filho de quem? Filho de Raabe, a prostituta de Jericó. E da união entre Ruth e Boaz nasceu, sabem quem? Obed, o avô de Davi. Que história fantástica. Não sei como uma pessoa pode descrer
nas páginas da Bíblia, na história da Bíblia, na história de Deus, através da Bíblia Sagrada. Mas eu quero caminhar para a conclusão desta palavra, meus irmãos. Vejam bem, ao incluir essas 4 mulheres gentílicas do Velho Testamento, Mateus chama a nossa atenção para as maneiras estranhas pelas quais Deus realizou seus propósitos nos tempos antigos. Na nossa compreensão é uma coisa estranha. Uma adúltera, Batseba, adúltera. Uma moabita que não era bem-vinda no arraial do povo de Deus. Uma mulher como Tamar, que planejou dormir com o próprio sogro e engravidar dele. Raabe, uma prostituta conhecida na cidade de Jericó, cujo lupanar era conhecido de toda a cidade. Batseba, uma mulher ambiciosa, esposa de um general que resolveu atender o convite do rei e dormir com ele. Ruth, uma moabita. Então, meus amados, o Senhor Deus realizou seus propósitos de uma forma, às vezes, estranha ao nosso entendimento. Mas o Senhor estava preparando o caminho para o nascimento de Jesus. Louvado seja Deus! Tudo isto aconteceu como preparação para o nascimento do Salvador, para o nascimento de Jesus de Nazaré. O maravilhoso nessa genealogia de Jesus é que enxergamos a graça de Deus agindo na história. Graça que continua agindo na história. E isto nos ensina, meus amados, 3 profundas verdades espirituais sobre a graça. Primeiro, a graça é manifestada aos pecadores. Deus, por ser o Deus da graça, espontaneamente, livremente resolveu derramar a sua misericórdia sobre os pecadores destituídos de qualquer virtude de justiça. Não havia nenhuma virtude na vida de Tamar, nem na vida de Judá, nem na vida de Davi, nem na vida de Raabe, nem na vida de Batseba, nem na vida de Ruth. Soberanamente o Senhor resolve derramar sua misericórdia, sua graça sobre pecadores destituídos de qualquer virtude de justiça. Tito escreveu o seguinte, se você olhar para Tito 2, verso 11, está escrito: a graça de Deus, a graça do Senhor nosso Deus se manifestou salvadora a todos os homens, aleluia. Manifestou-se salvadora a todos os homens. Tamar, Raabe, Batseba e Ruth foram redimidas pela graça, foram salvas pela graça, graça que as tornou ricas, como escreveu Paulo aos Coríntios,
ricas espiritualmente, ricas porque a graça soberana do Senhor as alcançou. Paulo escreveu: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Eu e vocês somos ricos espiritualmente. Tamar tornou-se uma mulher rica espiritualmente. Raabe de igual modo. Batseba do mesmo jeito. Ruth e todas as outras e todos os outros que passaram pela história. E todos nós que estamos na história na era presente, fomos alcançados pela graça do Senhor. E aí a gente pode dizer: Cristo é o canal por onde a graça flui e é manifestada aos pecadores. A honra pertence a Ele, a glória pertence a Ele, o louvor pertence a Ele. Segunda coisa, isso é empolgante: a graça não faz acepção de pessoas. Por isso eu estou aqui. Por isto você está aqui nesta manhã, porque a graça de Deus não faz acepção de pessoas. Deixe-me colocar da seguinte forma: Deus é um Deus de quem a graça flui sobre o pecador, sem nenhuma acepção. Sem nenhuma acepção. A graça do soberano Deus é derramada sobre os pecadores mais atrevidos, sobre perseguidores, sobre pessoas maldosas, sobre pessoas ruins, pessoas atrevidas e imorais, sem nenhuma acepção. Essa graça é derramada sem nenhuma acepção. Encontra a pessoa do jeito que ela é, atrevida, suja e imoral, e a transforma numa pessoa completamente nova, para o louvor de Deus, pela graça do Senhor nosso Deus. E depois que a gente conhece essa graça, se inicia o processo de santificação na minha vida e na sua vida, para a glória de Deus. Sabem o que Moisés escreveu? Deuteronômio 10:17. Ele escreveu: pois o Senhor vosso Deus, Ele é o Deus dos deuses, Ele é também o Senhor dos senhores. Ele é o Deus grande, Ele é o único Deus, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, e mais ainda, Ele não aceita suborno. Amém, meu irmão? Ele não aceita suborno, jeitinho de ninguém. Ele é o Deus soberano e Ele não faz acepção de pessoas. As 4 mulheres mencionadas não foram preteridas, apesar da vida moral suja, excetuando-se, é claro, Ruth. Agora, Ruth era uma moabita, como disse agora há pouco. E no livro de Deuteronômio está escrito no capítulo 23: nenhum moabita entrará na Assembleia do Senhor. E de repente a graça de Deus alcança essa mulher chamada Ruth, e ela entra na Assembleia do Senhor. A graça não faz acepção de pessoas, glória a Deus. Em último lugar, meus irmãos, em último lugar,
A graça inclui todas as bênçãos espirituais que temos no Senhor. Mas deixe-me dizer outra coisa importante. Essas mulheres, todas estrangeiras, gentílicas, mas a graça de Deus acabou com toda discriminação racial. É bom lembrar que o nome de Raabe, a prostituta de Jericó, aparece no capítulo 11 de Hebreus, na galeria dos heróis da fé. Quem poderia imaginar que uma prostituta gentílica da cidade de Jericó iria aparecer na galeria dos heróis da fé? Somente Deus faz acontecer um fato como este. Portanto, a graça inclui todas as bênçãos espirituais que temos no Senhor. Quais são elas? Vocação, regeneração, conversão, incluindo arrependimento e fé, justificação, santificação, perseverança e, finalmente, glorificação. Louvado seja Deus para sempre. Então, amados, libertos da escravidão do pecado e da lei, pela graça, pela misericórdia do Senhor, pela graça imerecida do Senhor nosso Deus, somos igualados a Cristo pela graça e reconciliados por ela. Amém, meu irmão? Somos irmãos de Jesus, igualados a Cristo pela graça e reconciliados pela graça com Deus. Eu termino dizendo: Deus, pela graça, fez a propiciação, isto é, uma capa para os nossos pecados. Deus nos deu a redenção. Deus nos deu, pela sua graça, a vida eterna. Todas essas bênçãos espirituais foram derramadas sobre Tamar, Raabe, Batseba e Rute. Todas essas bênçãos espirituais são derramadas sobre os eleitos de Deus através da história, e alcançou a minha vida, alcançou a sua vida, alcançou esta igreja para o louvor de Deus e para a glória do Senhor. Assim Deus nos abençoe, com a sua graça e com a sua santa misericórdia. Amém.